Bom dia pessoal, bem-vindos a mais um vídeo. E neste vídeo vamos falar de números. Vamos falar sobre os números das entregas da Tesla no terceiro trimestre de 2020. Como vocês podem ver aqui nesta imagem, a Tesla apresentou os resultados dos números de suas vendas do terceiro trimestre de 2020, com entregas de 139.300 veículos, que representam um aumento de 43% face ao mesmo período do ano passado. Segundo a Tesla, foram produzidos neste terceiro trimestre de 2020 145.036 veículos e entregaram perto de 140.000, diz a empresa no seu comunicado de contas. Com estes resultados, de 139.300 veículos, a Tesla acabou por esmagar o seu anterior recorde de 112.000 carros entregues num único trimestre. Estamos a referir ao período de outubro a dezembro de 2019, que é o quarto trimestre do ano passado. A estimativa dos analistas apontava para cerca de 137.000 carros, pelo que este número foi superior ao que se esperava. A empresa, liderada por Elon Musk, tinha fixado o objetivo de entregar entre 120.000 e 134.000 veículos, pelo que também superou a sua meta. Durante a apresentação dos resultados financeiros do primeiro trimestre de 2020, a Tesla anunciou que, mesmo assim, ela iria exceder os 500.000 carros previstos para serem entregues neste ano, apesar do anúncio das interrupções devido ao problema que estamos a sentir no mundo inteiro. Como vocês podem ver nesta imagem aqui, o número de carros produzidos foi de 145.036 e foram entregues 139.300. Além disso, a Tesla anunciou que os seus inventários continuam a diminuir, uma vez que a eficiência nas entregas melhorou bastante. Então a Tesla está conseguindo entregar cada vez mais carros daqueles que ela produz nesse trimestre. Mas apesar da apresentação destes resultados incríveis, o preço da ação acabou por cair mais de 7% nesta última sexta-feira, caindo assim para cerca de $415. Esta queda da ação da Tesla nada tem a ver com os números de entregas, mas sim pelo momento que se está vivendo nas bolsas também, uma vez que foi anunciado que Donald Trump tinha sido testado positivo para a tal doença e isso fez com que as bolsas pelo mundo afora acabassem por entrar em queda. Estamos no ano de 2020 e, como todas as pessoas notaram, está sendo um ano difícil para muita gente. E principalmente para as grandes fabricantes de automóveis, essas estão sofrendo realmente com tudo o que está acontecendo neste ano. Mas não é o caso da Tesla, que continua apresentando resultados completamente opostos ao que todas as outras montadoras, todas as outras fabricantes de automóveis estão mostrando. Como vocês podem ver nesta imagem aqui, isto mostra as entregas de carros desde o início do ano até à data. Estamos a falar, neste caso, até ao final de agosto. E como vocês podem ver, o mercado global de carros de entregas baixou cerca de 23%. Ao contrário da Tesla, que mesmo no meio de toda esta crise, ela continua entregando os seus veículos e teve um aumento de 25% das suas entregas. Como vocês podem ver nesta imagem aqui, comparando o terceiro trimestre deste ano de 2020 com o terceiro trimestre de 2019, vocês conseguem ver que o aumento das entregas de automóveis da Tesla foi cerca de 43%. Então, mesmo apesar de todo este grande problema a nível mundial, a Tesla continua entregando cada vez mais veículos. Como já referi para vocês na imagem anterior, na apresentação dos dados financeiros do primeiro trimestre de 2020, a Tesla tinha anunciado uma meta de 500.000 veículos deste ano. Apesar de tudo o que está acontecendo no mundo, mesmo assim a Tesla continua no ritmo certo para conseguir concretizar esse número. No terceiro trimestre, a Tesla entregou então os 139.300 e para conseguir chegar nesse número de 500.000, a Tesla terá que entregar no terceiro trimestre deste ano mais ou menos cerca de 184.000 veículos ainda. O que não é uma tarefa impossível, visto que o quarto trimestre sempre foi o melhor trimestre para a empresa. Olhando para este gráfico aqui, dá para ver que os números de entregas do Model S e do Model X ele têm diminuído um pouco nos últimos trimestres, mas isso é compensado pela grande exponencial aumento da entrega e da compra do Model 3. O Model Y ainda não aparece aqui porque oficialmente ele ainda não começou a ser entregue. Como vocês podem ver neste gráfico aqui, as entregas de veículos da Tesla ela continua aumentando de trimestre para trimestre. Até o momento, o Model Y ainda não entra nas contas e esses números serão apresentados só no último trimestre. Esse sim, o quarto trimestre de 2020 já vai incluir os números das entregas do Model Y.
É de referir também, como vocês podem ver neste gráfico aqui, que as entregas de veículos da Tesla ela continua aumentando quase que exponencialmente de ano para ano. Se vocês olharem para o número de veículos que eram entregues em 2012 e para os números de veículos que foram entregues em 2019, dá para ver que este crescimento está se tornando exponencial. Mais uma vez, o ano de 2020 não vai ser uma exceção e a Tesla vai apresentar números incríveis no final do ano. Deu para notar que está a existir uma grande revolução no mercado automóvel. Enquanto todas as outras empresas elas estão diminuindo o número de vendas e de entregas dos seus veículos, a Tesla, por outro lado, ela continua entregando cada vez mais. Ela só não entrega mais porque, infelizmente, até o momento, ela não consegue produzir mais. Estamos perante a uma revolução no mercado automóvel. E todos estes números que vocês veem aqui são números relacionados à produção e entrega de veículos produzidos na fábrica de Fremont, no estado do Nevada, e alguns modelos que começaram a sair também da linha de montagem da fábrica de Xangai, que por enquanto ainda continua a trabalhar a meio gás. Agora vocês podem imaginar quando a fábrica de Xangai estiver a trabalhar a todo vapor e, além disso, tivermos a fábrica de Berlim também produzindo e entregando veículos. Vocês agora entendem quando eu me refiro a um crescimento exponencial na produção e entrega de Teslas pelo mundo afora? Tendo em conta isso, que a partir do ano que vem, 2021, a fábrica de Xangai vai estar em produção total e com um pouco de sorte, se tudo correr como planeado, a partir do terceiro trimestre de 2021, a fábrica de Berlim também já estiver em produção, vocês conseguem imaginar como esses números vão voltar a explodir novamente. Não é por acaso que eu digo para vocês que o crescimento de produção e entrega de veículos da Tesla está crescendo a um nível exponencial. E isso vocês vão ver cada vez mais com o passar dos anos, principalmente no ano que vem, em 2021, quando as outras duas fábricas estiverem em funcionamento total, a trabalhar a todo vapor. Então já sabem, não se deixem enganar pelos números de Wall Street. As bolsas sempre têm uma reação um pouco mais atrasada em relação àquilo que está acontecendo na realidade. Então é de esperar que talvez nos próximos dias ou próximas semanas os grandes investidores comecem por compreender realmente o significado desses números que a Tesla apresentou e isso possa fazer com que o preço de ação volte a subir novamente. Não é uma dica de investimento, não é essa a minha intenção, apesar de saberem que eu sou uma pessoa que estou investido na Tesla, mas não quero de modo algum influenciar ninguém se deve ou não comprar ações. Não é esse o meu intuito, eu estou aqui para informar sobre os números. Cada um deve ter a responsabilidade de tomar as suas decisões e agir da maneira que achar mais correta. Lembre-se que eu não estou aqui para aconselhar ninguém a investir ou não nestas duas empresas. Vamos dar mais uma olhada a alguns gráficos que é para vocês conseguirem entender melhor o crescimento da empresa até o momento. Então aqui vocês conseguem acompanhar o crescimento das entregas dos veículos da Tesla, neste caso todos os modelos, desde o quarto trimestre de 2016 até ao final do terceiro trimestre de 2020. E é possível notar um crescimento neste gráfico. Já em relação aos modelos mais caros da Tesla, o Model S e o Model X, dá para ver uma pequena redução, uma vez que a maior parte das pessoas que iria comprar um Model S ou um Model X acaba por comprar o Model 3. Então, os números e as entregas e as vendas do Model 3 acabam por canibalizar um pouco os números do Model S e do Model X. Neste outro gráfico aqui fica mais evidente a redução das entregas destes dois modelos, o Model S e o Model X, que enquanto no terceiro trimestre de 2019 foram entregues no total, somando o Model S e o Model X, 17.483 veículos. Agora, no terceiro trimestre de 2020, foram entregues cerca de 15.200 veículos só. Uma pequena redução nos números. Já neste gráfico aqui, vocês conseguem ver então os números do Model 3 e do Model Y. E olhando agora para este gráfico que vocês estão vendo na tela neste momento, vocês estão vendo os números do terceiro trimestre de 2019. Onde foram entregues no total 79.703 veículos. Model Y aparece como zero porque até esse momento não estava sendo entregue esse veículo. Mas o Model 3, vocês veem que a entrega foi de 79.703 veículos. Passamos agora para o próximo gráfico e agora do terceiro trimestre deste ano, 2020, vocês conseguem ver que não só a entrega do Model 3 aumentou de 79.703 para 90 mil, cerca de 90 mil veículos, como que também conseguem ver que já tem entrega de alguns Model Y, de 34.100.
Então, fazendo a soma total, comparando o terceiro trimestre de 2019 com o terceiro trimestre de 2020, vocês veem um aumento de 79.703 para 124.100 veículos. Um aumento bastante grande. Queria fazer também uma pequena referência em relação aos números financeiros da empresa. No segundo trimestre deste ano, de 2020, foi apresentado o quarto trimestre consecutivo de lucro da empresa, onde a empresa finalmente conseguiu ter lucro. Algo que parecia impossível para muitas pessoas, mas que se está a tornar realidade muito mais depressa do que muitas pessoas esperavam. Com a Tesla aumentando os seus lucros e diminuindo os custos de produção e de todo o processo de entrega de veículos, podemos ver aqui que a Tesla continua acumulando dinheiro no seu caixa. Já agora, para não esquecer também e não menos importante, gostava que vocês olhassem para este gráfico para que vejam o crescimento da instalação de superchargers, de estações superchargers pelo mundo afora. E como vocês podem ver, desde o último trimestre de 2016 até ao momento, todos os trimestres e de ano para ano, a Tesla continua instalando cada vez mais superchargers pelo mundo afora. Agora aqui vocês conseguem ver com mais facilidade a evolução dos números da Tesla nos últimos 3 anos. E vocês veem aqui que no ano 2017 a Tesla entregou no total 103.014 veículos. Olhando agora para o ano seguinte, 2018, desse número passou para 245.231 e saltando de 2018 para o ano passado, os números saltaram novamente para 367.656. Aqui já se começa a notar uma curva exponencial na entrega total de veículos Tesla. Bom, esta foi uma apresentação um pouco compacta sobre os resultados apresentados no dia 2 de outubro pela empresa no comunicado oficial. Sabemos agora que a Tesla continua a entregar cada vez mais veículos a cada trimestre que passa, independentemente dos mercados globais, independentemente de todos os outros fornecedores e fabricantes de veículos estarem a reduzir as suas entregas, estarem a reduzir as suas produções. A Tesla, pelo contrário, continua produzindo cada vez mais e entregando cada vez mais. Algo que nós vamos continuar a assistir no futuro, e isso mostra como a procura pela marca aumentou e continua sendo bastante grande. Espero que tenhas gostado deste pequeno vídeo. Se gostaste do conteúdo, não te esqueças de deixar o teu like. É importante que se tu estás a assistir a este vídeo e ainda não te inscreveste no canal, que te inscrevas, porque é importante também que o canal tenha um número maior de inscritos. E como eu disse, se gostaste, compartilha então o vídeo, deixa o teu like e nos encontramos no próximo vídeo. Obrigado pela tua presença e até à próxima vez. Tchau!